Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor te abençoe preciosamente neste dia, que o Espírito Santo conduza o seu coração e a sua mente para que você esteja recebendo mais uma palavra de Deus. Queridos, o tema de hoje é características e aspectos relacionados com a alma. Estamos aqui abordando esse tema dentro do tema que já iniciamos lá no devocional passado: personalidade, alma e estados de transtorno. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues, eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno e o nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Também, amados, somos um ministério que trabalhamos com personalidades restauradas, área da mente, emoções, sentimentos e vontade, como também em libertação de alto nível. Queridos, características e aspectos relacionados com a alma. Para que eu fale desse assunto, eu gostaria de te relembrar sobre personalidade. Personalidade é a soma dos impulsos, afetos, ideias, defesas, aptidões, talentos, comportamento social e reações, sendo que 80% é emoções e impulsos inconscientes e apenas 20% racionais. Preste bem atenção nisso aqui. Então, gera frutos da história emocional de uma pessoa e a aceitação que temos de nós mesmos demonstrará o nosso ser criativo. Queridos, personalidade. A personalidade é formada pelo que herdamos de nossos pais desde o ventre e pela influência do meio em que vivemos, principalmente na infância. Dessa forma, precisamos deixar que Deus molde o nosso temperamento, a nossa mente e as nossas emoções, para que cheguemos à estatura de varão perfeito, ou seja, a estatura de Cristo, ok? E falando para você hoje deste tema, características e aspectos relacionados com a alma, para que eu possa ministrar ou para que alguém possa ministrar sobre cura interior, convém entender alguns conceitos relacionados com a alma humana. E eu me refiro aos que passo a considerar neste momento, ok? Caráter, sinal identificador da natureza do ser. São os aspectos da personalidade que constituem o ego em suas manifestações, distinguindo uma pessoa da outra. É o canal de manifestação da personalidade humana, como está em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, Efésios, capítulo 4, versículo 29. Também nós temos o temperamento. Temperamento é a disposição individual para reagir a estímulos emotivos e está ligado a uma base genética, estrutural e hereditária, como está lá em Provérbios capítulo 14, do versículo 17 até o versículo 29, Gálatas capítulo 5, do versículo 16 até o 26. E afeto. Afeto, amados, é qualquer espécie de sentimentos ou de emoções bem elaborados, como está em 2 Coríntios capítulo 7, do versículo 10 até o 16, ok? E também nós temos a afetividade. Ela é constituída de afetos e sentimentos sensíveis, como também de vivências sentimentais, de agrado ou desagrado, como percepções, repressões de pensamentos, atos e instintos, como está em Romanos capítulo 12, lá do versículo 9 até o versículo 21. Traumas. Segundo o dicionário escolar da língua portuguesa, trauma é a designação de um choque emocional violento, como perdas, divórcio, mudanças de local, falência, rejeições por abandono, orfanato, adoção, são traumas. São experiências de sofrimento emocional, humilhações, vivências de forte impacto que causam medos e ansiedade desmedida.
Também nós temos os complexos. Um complexo é uma soma de traumas, é uma deformação causada por vivências traumáticas que alteram o modo de uma pessoa existir, podendo reagir eventualmente de maneira estranha diante de uma situação traumática. Queridos, um trauma é mais difícil de ser tratado que um complexo. Uma pessoa que foi muitas vezes rejeitada na família vai demorar muito mais tempo para se recuperar do que aquela que foi marcada certo dia por um susto ou vergonha, por um grito de um adulto diante de uma outra pessoa, ou os complexos, eles decorrem de vivências distorcidas na infância e na adolescência, envolvendo culpa, prazer, o prazer distorcido e sentimentos de rejeição. Daí vêm situações tais como a pessoa, mesmo sendo crente, ela busca o crescimento espiritual, mas não cresce nem frutifica na área emocional, na área da personalidade. Não consegue criar ou manter relacionamentos mais profundos. E com facilidade a pessoa sente-se ameaçada pelos outros e não acredita no amor e na sinceridade dos irmãos em Cristo e até duvida do amor de seu cônjuge. Mas também nós temos as emoções. Emoção é um estado orgânico de intensidade variável, acompanhado de alterações físicas, como respiratórias, circulatórias e etc. E de excitação mental acentuada. Amados, a emoção ela está associada a ações impulsivas, no sentido de um comportamento pessoal ou social, como está lá em Salmo 16:9, também Salmo 116:1. É um sentimento e disposição pessoal com referência a um dado objeto, ou seja, outra pessoa, coisa ou ideia abstrata. Os sentimentos abarcam uma profunda relação entre afeto e emoção, como está em Tiago 3:14, Filipenses 2:2. Temos também a tristeza, amados. O que é tristeza? É a ausência de alegria ou incapacidade de expressar por sentimentos de maior intensidade. Na tristeza, podemos notar certas alterações quanto à disposição física, a disposição afetiva, disposição quanto ao trabalho, disposição em estar com outras pessoas e etc. Isso podemos ver em Isaías, capítulo 65, do versículo 17 até o versículo 25, Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao 2, e 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, e até mesmo lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Também nós temos a ira, isso mesmo, ira. Sua duração pode ser curta, surgindo e desaparecendo rapidamente, ou talvez persista durante décadas na forma de amargura, ressentimento ou ódio. A ira pode ser destrutiva, especialmente quando persiste na forma de agressão, falta de perdão ou vingança. Mas, amados, tem igualmente a possibilidade construtiva quando nos motiva a corrigir a injustiça ou pensar criativamente. A ira pode levar a pessoa a, por exemplo, pecado, vingança, amargura, ódio, represária, uma atitude crítica, abuso verbal, partilha desonesta, recusa em partilhar, revolta, ciúmes, rebeldia e etc. Isso você observa em Provérbios 15:1, Romanos capítulo 12, do versículo 17 até o 21,
e Efésios capítulo 4, do versículo 26 até o 32. Tem também os pecados graves e culpas. Quais são eles? Homicídios, tentativa de suicídio, furtos, perversões sexuais, prostituição, homossexualismo, adultérios e etc. Todo e qualquer tipo de pecado não confessado e enterrado no passado pode ser objeto de cura interior, pois produz feridas na alma. Tem também as culpas profundas. As culpas têm a ver com os pecados não confessados, com sentimentos fortes de condenação e dívida para com Deus e com o próximo. E até mesmo você leva consigo experiências sexuais na infância e na adolescência que podem deixar marcas sérias, assim como um abuso sexual sofrido. Tem também a culpa objetiva. Vamos falar então de culpa objetiva. Existe um separado de nossos sentimentos, ocorrendo quando o transgressor é culpado. Embora possa não se sentir culpado, a culpa objetiva ela pode ser então legal, social, pessoal, teológica, e vamos então entender isso. Legal é referente às leis sociais, tá? A culpa objetiva legal, referente às leis sociais. Por exemplo, ultrapassar o sinal vermelho, ok? Culpa objetiva social, quando quebramos uma norma até não escrita. Por exemplo, comportamento grosseiro, furar uma fila, ok? E a culpa objetiva pessoal, quando se viola padrões pessoais ou se existe a consciência numa opção, tá? Por exemplo, quando percebe que você recebeu o troco errado, mas não fala nada, ok? Também tem a culpa objetiva teológica, que envolve a violação das leis de Deus. É a culpa decorrente do pecado. E aí nós temos, além da culpa objetiva, nós temos a culpa subjetiva, que são sentimentos de remorso, autocondenação, vergonha, quando nós fazemos ou pensamos algo errado, ou deixamos de fazer algo que deveria ter sido feito. Daí surge o desânimo, a ansiedade, medo do castigo, a desolação e tudo junto, como parte do sentimento de culpa, como está em Levítico capítulo 5, versículo 6, Êxodo capítulo 9, versículo 6, e também lá em 2 Crônica capítulo 28, versículo 13. Então, amados, quando alguém teve relações sexuais com o namorado ou namorada e carrega o peso, o que fazer? Não é acalmar a culpa, pensando que ao casar-se ficará absolvido desse erro. Não adianta argumentar que não tem problema, porque vão se casar. Eu vou me casar. Amados, o pecado não é anulado pelo casamento, mas trará maldição para o casamento. O pecado precisa ser arrependido pelos dois. Outros casais sentem tanta culpa que se punem, não se casando, mas permanecem amaziados. Deus tem saída para todo aquele que confessa e se arrepende. Ele pode reconstituir os sonhos que parecem estar destruídos, e ele pode reconstruir o respeito mútuo que foi perdido. Qual a solução prática? Se há amor real, é buscar um conselheiro idôneo para ouvir a confissão com arrependimento e para a liberação do perdão mútuo pela defraudação que aconteceu. E devem concordar em prestar contas ao conselheiro, abstendo-se de sexo até o casamento, a realizar-se numa data que não deve ser distante.
tendo tempo suficiente para que esse amor passe no teste e haja recuperação de respeito, pureza e autoestima. Também tem o orgulho, amados. Orgulho é autossuficiência. É uma confiança em nossos poderes ou recursos, contemplando com satisfação a nossa posição, a nossa capacidade ou realizações, especialmente comparando-a com outros que parecem ter menos capacidade do que nós. É mais facilmente detectado nos outros que em nós mesmos. O orgulho é egocêntrico, autossatisfeito e autodestrutivo, como está em Salmos 131, também lá em Marcos capítulo 9, versículo 33 até o versículo 37, e Romanos capítulo 12, o versículo 14 até o 16. Também nós temos a ansiedade, querido. Ansiedade é sentimento que provoca tensão e fadiga, apreensão, mal-estar, preocupação, angústia e medo. Paulo a condenou. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Também Jesus a condenou, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25. Ansiedade aguda. Ansiedade aguda surge repentinamente. Sua intensidade é grande e curta a sua duração. Também tem a ansiedade crônica, que é persistente e duradoura, mas tem menor intensidade. Essas pessoas parecem preocupar-se o tempo todo em responder a diversas situações. Também tem a ansiedade normal, que manifesta-se quando existe uma ameaça real, uma situação de perigo, e é proporcional ao perigo e pode ser controlada e reduzida. Por exemplo, no tráfego. Também nós temos a ansiedade neurótica, que são aqueles sentimentos exagerados de desespero e medo, mesmo quando o perigo é pequeno ou até mesmo inexistente. Temos também, amados, a solidão, ok? A solidão, ela pode afetar qualquer pessoa. Ela pode apanhar-nos silenciosamente até numa grande cidade. A solidão é uma perspectiva obscura da vida que corrói, como um câncer. Ela vem nos atormentar, levando-nos a todo tipo de ações e pensamentos negativos, e até mesmo ao suicídio, quando a pessoa se sente tão solitária que quer morrer. É um demônio que faz com que a pessoa tire a sua vida. O pecado pode causar solidão. Depois de Adão e Eva terem pecado, esconderam-se nos arbustos. A solidão traz um sentimento de vazio, de tristeza, desânimo, isolamento, ansiedade e desejo intenso de ser amado e necessário a alguém. É ter consciência de que falta um contato significativo, ok? Amados, nós temos também a solidão. Eu gostaria de falar para você que a solidão pode ser emocional, social e existencial. Tem a solidão emocional. Como é que seria? Vamos lá. Solidão emocional. Esta se dá pela falta ou perda de alguém íntimo, ok? Solidão social resulta da ansiedade e de um sentimento de vazio, sentindo-se como fora de tudo. E tem a solidão existencial, tá? Que ocorre com o afastamento de Deus. A vida da pessoa ficando sem significado algum. A solidão é a base da desordem emocional e mental. Como vencer a solidão? A resposta é a seguinte: com uma outra pessoa. Em nossa vida espiritual, essa pessoa é Jesus. Quase todos os pecadores são solitários porque precisam de Jesus dentro de si para falar com eles e amá-los.
companheirismo é o oposto da palavra solidão. Ninguém se sente só quando tem um relacionamento profundo com Deus. E ainda podemos construir relacionamentos com outras pessoas. E Deus, irmão? Deus não nos criou para estarmos sós, como está em Gênesis 2:18. Destruímos a solidão juntando-nos com outras pessoas numa igreja. Deus quer que façamos parte do corpo de Cristo, de um corpo local, tendo comunhão uns com os outros e com Deus. E ainda temos a Bíblia, que fala conosco e nos edifica. Davi diz: "Por que estás abatido, ó minha alma? Espera em Deus." Salmo 42, versículo 5. O seu espírito estava falando com a sua alma. Ele tirou a sua alma da depressão pelo poder que recebeu por acreditar em Deus. Temos também o medo. Medo é crer que um mal vai acontecer. É uma das causas da solidão. Medo de encontrar-se com as pessoas e falar com elas. Medo de uma doença ou até de apertar a mão de um médico quando vai a um hospital visitar um amigo. O medo cria solidão. O medo é um destruidor. Temos também a rejeição. A rejeição, queridos, pode criar solidão, pois gera o medo de que ninguém se preocupa, de que ninguém gosta de nós, de que ninguém pensa que somos maravilhosos. A rejeição é uma coisa terrível. Ao encontrar alguém que foi rejeitado, dê-lhe um abraço, o mais apertado possível, para mostrar que há alguém que se importa com ele. E há quem se importa conosco, em especial, Jesus. Tem também o suicídio. Amados, a segunda morte significa estar separado para sempre de Deus, sem nenhuma possibilidade de viver ou de se autoajudar. É um tormento muito pior do que qualquer outro. Na lista daqueles que serão punidos eternamente, Deus incluiu os assassinos, como está em Apocalipse capítulo 21, versículo 18. O suicídio é tirar a própria vida, e isso é uma forma de assassinato. O suicídio é chamado de doença pelos médicos. As nossas leis o chamam de crime, mas a palavra de Deus diz que é um pecado. Um dos 10 mandamentos diz: "Não matarás." Êxodo capítulo 20, versículo de número 13. Isso quer dizer que não se deve matar ninguém, incluindo a si mesmo. Só quem deu a vida a pode tirar. E seremos julgados por nossas obras, como está em Apocalipse capítulo 20, do versículo 12 até o 13. Como apresentar-se perante Deus como assassino, tendo o próprio sangue nas mãos? Amados, a maior taxa de suicídio está com aqueles que não sabem o que fazer com os problemas que caem sobre si, não vendo uma saída para a situação e podendo ser, por exemplo, uma reviravolta financeira ou até familiar. Muitos suicidam-se por desapontamento ou desilusão, por não poderem compartilhar sua vida com quem escolheram, preferindo-se matar-se a viver sem tal pessoa. Outros ainda se suicidam pela depressão da meia-idade, não vendo significado para a sua vida, ou por causa da perda da aparência exterior e da sua força. Outros por se sentirem rejeitados. Amados, os adolescentes se matam por psicotrópicos ou dramas familiares. Os idosos por não se sentirem amados ou por se sentirem inúteis. E ainda há os que não conseguem enfrentar a confusão da política, da economia e da religião em nossos dias. Também temos o alcoolismo e outros vícios. Queridos, alguns médicos classificam o alcoolismo como doença. Dizem que o alcoolismo é a única doença em que as vítimas se divertem,
mas pela palavra é mais do que doença. É um pecado de que as pessoas podem ser libertas pelo poder de Deus mediante Jesus Cristo. Enquanto uma pessoa não admite que seja viciada, alcoólatra ou dependente de cocaína, não consegue progresso algum. Mas, ao admitir o fato, pode buscar soluções. Em qualquer processo de mudança, é preciso conscientização. Como, por exemplo, tomar consciência. Como eu posso tomar consciência? A oração é importantíssima na conscientização dos nossos traumas, dos nossos complexos e assuntos a serem curados por Deus. O Espírito Santo veio para nos guiar em toda a verdade. Ele quer mostrar-nos o que precisa ser tratado. Jesus é a solução. Jesus deve ser para nós a razão de viver e ser a única pessoa sem a qual não podemos passar. O suicídio é um espírito maligno que incita ou diz às pessoas para se matarem. A esse espírito, o que temos de fazer é expulsá-lo, e isso ele fará, conforme o que está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, queridos, faz você pensar o seguinte: o suicídio não é mal, eu posso acabar com a minha vida, pois ela não é de mais ninguém, a não ser minha. Mas isso é um engano. Diante disso, o certo é ir a Jesus de todo o coração e dizer: Senhor, Tu pode todas as coisas, ajuda-me. Amados, Jesus enfrentou todo tipo de problema: fome, sede, rejeição, foi vendido, mas a tudo venceu e espera o mesmo de nós. Ou seja, que resistamos ao inimigo, mesmo vindo depressão, doença ou tragédia. Deus quer que sejamos felizes, que não estejamos deprimidos, pois o seu reino é justiça, paz e alegria, como está em Romanos 14, 17. Deixemos Deus nos chamar para o seu lar, seu reino maravilhoso, expulsando em nome de Jesus qualquer pensamento maligno que irá embora. Agora, amados, falando aqui de recursos para facilitar a cura interior. Primeiro, eu tenho que saber ouvir. Para que se estabeleça uma identificação, é necessário saber ouvir. Também é preciso olhar nos olhos da pessoa e deixar a pessoa falar. Segundo, aceitação incondicional. Isso não significa conivência com o pecado. A sua atitude, a expressão dos olhos ou um balançar de cabeça vai dizer como você está disposto a ajudar alguém. Não dar soluções precipitadamente. Em alguns casos, haverá mais de uma ministração para a cura. Agora tem um mapeamento. Indagar sobre as lembranças tristes, mesmo que a pessoa não consiga identificar o motivo ou as causas dessas lembranças. O mapeamento, ele pode ser ajudado pelo questionário, que possamos utilizar esse tipo de ferramenta. Também tem o contato com objetos e lugares, que é sugerir visitas a lugares significativos. A casa ou ao bairro onde foi criado, por exemplo. Peça-lhe que traga fotos, objetos que representem pessoas ou uma etapa da sua vida. Esses recursos, objetos, fotografias, visitas, etc., irão ajudá-lo a conduzir a pessoa a entrar em contato com a sua própria história e com seus conteúdos mais profundos. Também, uma outra alternativa é escrever cartas. Às vezes, um problema mal resolvido com o pai morto, por exemplo, pode ser encaminhado através de uma carta escrita, como se o pai estivesse em outro lugar.
o simples fato de não conseguir escrever mostra quão difícil é para a pessoa travar contato com sentimentos do passado. Tem uma oração, é dizer à pessoa que ore enquanto estiver fazendo esse mapeamento, ok? Como está lá em Salmo 139, do versículo 23 até o 24. Também vencer resistência é importante. Ninguém tem prazer na dor. E todo o processo de cura enfrenta dores pelos conteúdos dolorosos que têm uma carga de emoção e de fortes reações de raiva, amargura, mágoa, rejeição e tristeza. Então é bom lembrar que só a própria pessoa possui a chave desse cofre que está trancado por dentro. É importante identificar essa resistência. Para diminuir a tensão, pode-se começar pelos aspectos menos dolorosos. Caso identifique algo muito grave e profundo, não é por ali que se deve começar. Então, usar também o livre-arbítrio. Vontade e livre-arbítrio são coisas diferentes. E todo o processo de cura interior passa pelo livre-arbítrio. Não se trata apenas de uma questão de vontade. A pessoa pode não ter vontade de se abrir. E há uma oração muito específica que deve ser expressa nesse momento. Senhor, eu quero querer. Nossos pensamentos podem ser horríveis, mas se não os alimentarmos, nem os assumirmos, não pecamos. Que Deus te abençoe poderosamente e você tenha recebido esta palavra devocional de hoje. Pare um pouco, medite, pense, se avalie. Não é inscrito em nosso canal? Só se inscrever aqui no botão abaixo, ok? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba notificações todas as vezes que postarmos algo interessante. Também nós estamos nas redes sociais, lá no Instagram, @Ministério Pleno, você nos encontra, ok? @Ministério Pleno. No Facebook, @Ministério Pleno. E no TikTok, é só você colocar lá assim, Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. Ministério Pleno 10, ok? Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Um cheiro no coração e até o nosso próximo encontro. Amargura esconde o medo de não acertar, sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra que viver assim? Com imagens da infância, comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar. Cura-me em minhas lembranças, cura meu altar. Cura-me, sou tua criança. Cura-me, 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 Senhor Jesus. Cura-me, cura-me.